Eu queria lhe convidar, amado irmão e amada irmã, a abrirem comigo, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 13 e 14, e depois o versículo 20 em diante. Marcos 11, versículos 13 e 14, e depois a partir do versículo 20. O texto bíblico diz assim: vendo à distância, vamos juntos aqui no telão, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Vamos pular para o versículo 20. Juntos, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Só até aqui, queridos. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, estamos diante da Tua santa palavra. E agora pedimos graça e favor para que possamos compartilhar da Tua palavra com entendimento e de maneira que possamos ajudar os nossos irmãos a chegarem num nível maior de fé, num nível maior de relacionamento contigo, para que as coisas que Tu queres que aconteçam em nossa vida possam de fato acontecer. Ajuda-nos, Pai, em nossa incredulidade, ajuda-nos, Senhor, no nosso coração duvidoso que temos, a alcançar da parte do Senhor fé, autoridade e experiência contigo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa ocasião, Jesus estava lidando com uma experiência, a experiência da figueira, já citada algumas vezes. Nessa ocasião, ele vai à procura de um fruto naquela figueira, aquela figueira que estava cheia de folhas, e na expectativa de que ela tivesse fruto, ele não encontrou nenhum fruto e amaldiçoou aquela figueira. É bom a gente entender que a figueira na Palestina, ela dá o fruto antes das folhas. Interessante isso, porque ela é um pouquinho diferente do normal, do corriqueiro. Geralmente as árvores dão as suas folhas, e depois com as folhas, elas apresentam um fruto. Mas no caso da figueira, naquela região, o fruto vem primeiro, e depois as folhas. Mas o fruto que vem primeiro não é um fruto maduro, é um fruto verde, que servia de alimento para os camponeses. Então os camponeses, ao passarem por uma figueira, que não tinha folhas ainda, mas já podia colher o seu fruto, ainda que um fruto verde, que alimentava os camponeses. Jesus não estava à espera de um fruto maduro. Ele queria e ele se contentava com o alimento dos camponeses. Mas quando ele chegou então naquela árvore cheia de folhas, ele teve uma expectativa de que, bom, pelo menos o fruto, o verde, ele já deve ter despontado. Mas ao chegar lá, não encontrando nem o verde, logo ele já diagnosticou que naquela temporada, aquela árvore não daria o fruto maduro. E então, liberou uma palavra contra aquela árvore, não porque ele estivesse revoltado com a árvore,
mas porque aquela árvore era uma representação de uma religiosidade infrutífera, que não dava o fruto, nem sequer o verde, quanto mais o maduro. Diante de uma árvore figueira que só tinha folhas, representava uma religiosidade infrutífera, uma religiosidade que podia abrir as escrituras, uma religiosidade que poderia participar de cultos, uma religiosidade que poderia exigir das pessoas obrigações, rituais, comportamento, caráter, mas ela em si mesma não passava de ser uma árvore enganosa. Uma árvore que se apresentava como frutífera. Todos que podiam passar por ali, podiam imaginar, bom, essa árvore já tem folhas, então certamente o fruto maduro já veio, mas quando alguém se refugia, à sombra desta árvore, vai procurar o fruto, não o encontra, nem sequer o verde, muito menos o maduro. Mas na verdade isso traz indignação ao coração de Jesus, porque era, de fato, essa a religiosidade que se via naqueles dias. Aparência, folhas, mas não havia fruto que pudesse transformar a vida, nem dos religiosos, nem da população. Jesus faz algo em relação àquela árvore, e ele libera uma palavra, e ao liberar essa palavra, no dia seguinte, quando os discípulos passam por ali, eles chamam a atenção do Senhor dizendo: Mestre, viste aquela figueira que amaldiçoaste? Pois bem, ela secou-se desde as raízes. Qual foi a palavra que Jesus proferiu aos discípulos? Tende fé em Deus. Eu queria que você dissesse isso para o seu vizinho: tenha fé em Deus. Pode ser uma palavra muito simples, mas, meu amado, era justamente a ausência de fé em Deus que fazia com que a figueira da religiosidade naqueles dias fosse tão infrutífera. Foi justamente aquilo que Jesus estava recomendando aos discípulos: olha, tenham na vida de vocês aquilo que os religiosos não têm. Eles não passam de folhas, eles não passam de árvore, de folhas, eles chamam a atenção, mas eles não podem dar fruto, mas eles não podem transformar, eles não podem mudar nem suas próprias vidas, quanto mais a vida de outros. Eu quero que vocês entendam que a partir desse exemplo vivo e claro, que vocês não conseguiram obter através do fruto da árvore, mas conseguiram obter através desse modelo, através deste exemplo, daquilo que eu disse e aconteceu. E o que aconteceu? As raízes se secaram desde a origem. A árvore se secou desde a sua origem. E há três coisas que a fé avivada em Deus pode produzir em nossas vidas. Ou há três ferramentas que a fé em Deus pode colocar em nossas mãos como argumento contra o mal ou como ferramenta para a vida. Em primeiro lugar, a minha fé em Deus vai reativar o poder da palavra na minha boca. Então diga: a minha fé em Deus vai ativar o poder da palavra na minha boca. Jesus não orou para que aquela árvore se secasse. Ele falou e a árvore se secou. Qual é o grande embate do inimigo hoje em dia em nossas vidas? Contaminar a nossa boca, contaminar a nossa palavra. Antes de contaminar a nossa palavra, o inimigo trabalha para roubar de nós a fé em Deus, para que nós tenhamos apenas uma fé semelhante à religiosidade daqueles dias. Mas guarde bem que aquela religiosidade era infrutífera. Eles não tinham fé em Deus, não podiam produzir fruto de transformação, e as suas palavras eram palavras mortas, eram palavras vazias, eram palavras que meramente saíam da mente, mas nunca podia sair do coração. Por isso não transformava ninguém,
não podia transformar nenhuma circunstância. Amado, eu tenho orado nesses dias para que a nossa fé em Deus possa ser resgatada, para que a nossa fé em Deus possa ser avivada. Porque senão nós viveremos uma vida de religiosidade e as coisas na nossa vida vão continuar acontecendo, a árvore da nossa vida continuará sendo infrutífera, justamente porque há uma obstrução na nossa fé em Deus. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: tende fé em Deus. Eu acredito que quando eu começo a orar mais, e quando eu começo a me incomodar mais, com uma ausência de frutos na minha vida, eu vou mergulhar numa dimensão de fé em Deus, e esse mergulho na fé em Deus vai fazer com que a palavra que sair da minha boca não seja mais uma palavra vazia, não seja mais uma palavra infrutífera, não seja mais uma palavra que meramente saiu da mente, mas ela será resultado de uma convicção tão profunda do meu coração, porque a minha fé em Deus fora avivada, e a minha fé avivada em Deus vai fazer com que meu coração queime, vai fazer com que meu coração creia, e vai fazer com que a palavra que sair da minha boca possa sair cheia de autoridade, e ao sair com autoridade, ela vai construir e ela vai destruir. O que eu proclamo hoje sobre a igreja é um renovo na fé em Deus. E esse renovo na fé em Deus vai produzir uma experiência tão forte no seu espírito, no seu coração, vai avivar o seu coração. De maneira que ao chegar em casa, ao pisar em casa, você vai se deparar com algumas árvores infrutíferas. Talvez a rebeldia de um filho. Mas você vai sair daqui com a fé em Deus ativada, com o seu coração batendo, com a chama do fogo do Espírito sendo ateada no seu coração. Você vai ter uma experiência viva, ou você vai chorar, ou você vai rir, ou você vai se encher de fé, de comunhão, de autoridade, e ao pisar num determinado lugar, e chegar na tua casa, por exemplo, você vai se deparar com uma situação que te envergonha, uma situação que te constrange, uma situação que te inquieta e que te frustra, mas diante daquele quadro negativo, você vai pisar na sua casa e vai dizer que esse fruto da rebeldia, nunca ninguém mais vai comer do fruto da rebeldia na sua casa. De repente você chega num determinado ambiente acometido de enfermidade, de luta, de tristeza, de agonia, de confusão. Mas você está cheio do Espírito. Você está cheio de fé. O Espírito de Deus enxertou uma convicção no seu coração. E aquela convicção te enche. E então você chega naquele ambiente hostil, violento, de doença, de morte. Você percebe o fruto da esterilidade, o fruto da malignidade, ou a ausência do fruto de Deus naquele lugar. E então você diz. A Bíblia não está falando de que você vai orar. A oração é a segunda ferramenta, mas a primeira é a palavra. A primeira é a palavra. Quando você chega no seu local de trabalho, põe a mão na tua mesa e libera uma palavra de vida. Libera uma palavra de vida aos teus funcionários. Libera uma palavra de vida e declare ali em nome de Jesus que o mal não vai triunfar, que a figueira estéril não vai triunfar. Mas na hora em que você libera essa palavra, não é uma palavra qualquer, não é uma palavra fruto da mente, mas é fruto de um queimar de coração. Jesus está dizendo: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E o que aconteceu com aquela árvore enganosa, que enganava, chamando as pessoas, como que aparentemente tivesse alguma coisa para dar? O que Jesus fez?
liberou uma palavra contra ela, e no dia seguinte ela havia se secado desde a origem, desde a fonte. Será que a gente pode entender esses princípios espirituais? Por exemplo, no Antigo Testamento, lá em Jericó, uma vez chamaram o profeta Eliseu, dizendo: profeta Eliseu, a nossa cidade de Jericó, ela é muito boa, ela tem um bom comércio, ela tem uma boa aparência, mas nós temos um problema. As águas não são potáveis, as pessoas não conseguem beber da água da cidade. E o que Eliseu disse? Escuta, traz aqui para mim um prato novo e coloque sal nesse prato. E depois você vai às fontes desta cidade e você deita sal nas fontes, na origem das águas. E essas águas amargas se transformarão em doces. Vai na origem. Tem muita coisa que na origem você precisa amaldiçoar. E tem muita coisa que na origem você precisa abençoar. Será que a gente entende isso? Eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus, em primeiro lugar, o que a fé em Deus, ela vai produzir a meu favor. A fé em Deus, ela vai santificar as minhas palavras, e essas palavras não serão fruto da minha mente, mas serão fruto de um queimar de coração, de uma convicção no coração, e a partir desta convicção, eu vou saber o que eu preciso amaldiçoar, o que eu preciso fazer secar desde a origem, desde a fonte, desde as raízes, ou o que eu preciso chegar na origem e abençoar, e trazer uma palavra de vida desde a origem, desde a fonte. Mas com certeza o Espírito de Deus vai te dirigir em todas as coisas. Mas para que isso possa acontecer, para que a palavra possa ser santificada, o que santifica a palavra é um resgate da minha fé em Deus. Talvez a sua fé hoje, ela esteja balançando. Você se tornou um religioso, ou eu me tornei um religioso, onde as minhas experiências se limitam às experiências de culto, mas ao sair daqui, vivo uma fé vacilante, uma fé que duvida. Jesus dá um exemplo muito claro. Tende fé em Deus. Se você tem um monte, e você disser a este monte: sai daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, vai acontecer isso que você disse. Mas qual é o teu inimigo? A dúvida. Quero te apresentar aqui esse inimigo da nossa fé, que é a dúvida. A dúvida que nos persegue para todos os nossos projetos. A dúvida que nos persegue para todos os nossos empreendimentos. Sabe quando você começa a fazer alguma coisa e é bombardeado por um questionamento, uma dúvida. E naquele momento, quando a dúvida se instaura no seu coração, naquele momento, aquele edifício, aquela construção, aquela obra em Deus, ela começa a demolir. Eu não estou falando de uma dúvida pontual para uma determinada coisa. Eu estou dizendo de uma dúvida como modo de vida. Alguns de nós não conseguem construir nada na vida porque são bombardeados pela dúvida. Eu quero te dar uma receita para você vencer a dúvida. Quando você estiver desenvolvendo um projeto, você tem algo no seu coração, mas de repente você é assolado pela dúvida, e entenda que o diabo sabe como demolir todas as tuas construções. Ele sabe dos princípios espirituais e sabe que se você em algum momento abrigar a dúvida no seu coração, você não vai conseguir construir, edificar, levantar coisa alguma, em área alguma, nem na família, nem no ministério, nem no trabalho, nem na escola. Nenhum projeto será levantado por conta da dúvida. E qual é a receita que eu quero dar para você?
ao perceber que você está sendo bombardeado pela dúvida, deixe tudo que você está fazendo e vai para o seu quarto de oração e apresenta essa batalha diante de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, que nesse tempo de oração, na madrugada, ou num jejum, ou no momento em que você se separa, e que você fica e apresenta o seu questionamento diante de Deus, apresenta a sua causa diante de Deus, você submete isto ao fogo do Espírito. Sabe o que vai acontecer? Deus vai testificar no seu coração a vontade dEle, até que essa vontade dEle seja tão clara, e tão viva, e tão convicta, que ao sair daquele momento, não haverá mais dúvida. É essa palavra, na ausência da dúvida, que faz com que as coisas aconteçam. Jesus não chegou de graça diante daquela árvore e simplesmente por uma vontade dele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Não, havia um trabalhar de Deus, havia uma convicção de Deus, havia um tempo de oração diante de Deus, havia um trabalhar nos questionamentos, porque ele também era homem, como nós, embora sendo Deus. Ele podia estar sujeito a uma dúvida, mas como se vence a dúvida? Mergulhando em Deus. Quando ele fala, tende fé em Deus, ele sabe do que ele está dizendo. Você tem dúvida acerca de algum projeto, de algum caminho, de alguma escolha profissional? Você tem dúvida em relação a algo, a algum aspecto da sua família? Você sente que não desenvolveu ainda aquela fé com autoridade, isenta de dúvida? Então tenha esse tempo com Deus, de restauração do seu coração, para submeter o que você pensa e o que você deseja diante de Deus, e deixe Ele gravar no seu coração a convicção necessária, deixe Ele gravar com o fogo do Espírito, deixe Ele trazer a autoridade aqui, não aqui, no seu espírito. E uma vez que essa autoridade é gravada no seu coração, então use a palavra. Porque todas as coisas foram feitas por meio da palavra de Deus. O mundo foi feito por meio da palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Haja separação disso e daquilo. E assim se fez. E agora Jesus está diante de uma árvore e diz, seca-te. E no dia seguinte, ela se seca desde as raízes. Qual que é o vício contra o qual você está lutando? Então vai para o lugar de oração. Senhor, há algo que me prende. Há uma árvore infrutífera na minha vida. E essa raiz precisa se secar. Então vai para o lugar de oração. Busque a convicção de Deus, do quanto Deus quer te ver livre daquele vício, ou daquele laço. Vá, deixa Deus queimar, gravar no teu coração, e ao sair dali, com a convicção, libera a palavra, nunca mais comerei deste fruto, nunca mais me dobrarei a este vício, nunca mais me deixarei dominar por este algo que prende a minha alma, mas libera a palavra. Hoje eu gostaria que você resgatasse, restaurasse na sua vida o entendimento de que uma fé renovada em Deus resgata a palavra que sai da nossa boca. E é importante que nós entendamos que nessa nossa renovação de vida com Deus, não usaremos mais das nossas palavras ou da nossa boca para aquilo que não convém, para algo que não faça parte do que é o plano, do que é o projeto original para a minha vida e para a sua vida. O que a fé em Deus vai resgatar? Em primeiro lugar, ela resgata a palavra que sai
da minha boca. Então diga para o seu vizinho isso. A fé em Deus resgata a palavra que sai da sua boca. A segunda coisa que a fé em Deus restaura é a nossa vida de oração. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e tê-lo-eis. Esse versículo está na revista aí atualizada, poderia colocar para mim de novo? Quem está aí no Data Show, na revista atualizada, no versículo 24, que foi o texto que a gente leu. Quem está com o texto da revista atualizada aí? O texto bíblico diz, já o recebestes. Versículo 24, vamos ler juntos. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Creiam que já o receberam. Essa condição de crer que já recebemos é fruto do avivamento. É fruto dessa palavra que Jesus disse primeiro: tende fé em Deus. Pensa nessa frase, não de uma forma superficial, nem natural. Pense nessa frase como sendo uma frase que revoluciona a sua vida de relacionamento com Deus. Estamos falando daqueles que entenderam essa frase como uma proposta de avivamento. Tende fé em Deus, que é diferente do que a gente vive na normalidade. Na normalidade, o que a gente faz? Nossas palavras não têm poder. E na normalidade, a gente ora, mas a gente espera, quem sabe, um dia, pode ser que Deus dê. Esse é o natural. Mas a experiência de avivamento para a qual estamos chamando a igreja, ela revoluciona a palavra que sai da nossa boca, porque a palavra passa a ser uma palavra de autoridade, não é fruto da mente, é fruto do Espírito, é fruto de uma experiência viva com Deus, então eu falo e acontece. Mas esse avivamento que eu passo diante de Deus, ele renova a minha vida de oração. Eu entro para orar, uma vez que experimento este avivamento, na expectativa de orar. Eu não vou para a oração como sendo uma obrigação. Eu não vou para a oração como sendo algo chato, enfadonho, algo que eu tenha que fazer. Quando a minha fé é renovada diante de Deus, eu não vejo a hora de orar. Eu conto as horas, conto os minutos e tenho a expectativa, preparo o ambiente, preparo o lugar, e quando penso que alguma coisa pode me tirar daquele lugar de oração, já me armo para resistir o mal, porque aquele momento é um momento de expectativa, é a hora em que estarei diante de Deus. Estou falando de avivamento. Estou falando de um resgate da fé em Deus. Então, quando eu estou neste patamar de avivamento, quando eu entro no lugar de oração, eu não espero receber, eu já recebi. Quantos crentes nós temos hoje aqui? Quantos avivados nós temos hoje aqui? Meu irmão, para isso acontecer, você vai ter que dar uma boa sacudida no seu corpo para se despojar da poeira do desânimo, da religiosidade, da fraqueza, da incredulidade, da dúvida. Você tem que dar uma boa sacudida em você mesmo e dizer: Deus, eu quero esse nível de experiência. Eu quero esse nível de autoridade. Eu quero esse nível de fogo. Eu quero esse nível de entrega. Ou eu experimento este nível de entrega, ou eu serei uma figueira religiosa, cheia de folhas,
mas que nunca dá fruto algum. E Jesus estava contrastando, Jesus estava combatendo aquela realidade daqueles dias. Ele está dizendo para eles: olha, vocês tenham fé em Deus. Mas essa fé não pode ser superficial. Vocês precisam mergulhar. E mergulhe numa fé intensa diante de Deus. E essa fé em Deus vai santificar, em primeiro lugar, a palavra. E aquilo que você falar vai acontecer. Porque não será uma palavra ilusória da mente, mas será fruto de uma convicção, de uma experiência de Deus, de algo gravado no teu coração, e que pelo abrir da sua boca vai ter o poder de concretização. E o que precisa secar desde as raízes, vai secar desde as raízes. Mas o que precisa nascer também desde as raízes, vai nascer desde as raízes. É a palavra. A fé em Deus aviva a palavra, resgata a palavra. Mas a fé em Deus resgata a minha vida de oração. E a minha vida de oração, ela vai ser a manifestação de um avivamento, porque ao orar, eu não orarei em cima tão somente daquilo que eu espero que aconteça, mas eu vou orar em cima daquilo que já aconteceu, no meu coração já aconteceu. Crede que recebestes, credes que já é uma realidade, e ela vai se materializar no seu devido tempo, mas vai se materializar porque ela já se materializou no seu coração. Qual é o desejo do meu coração para a vida da igreja? Que Deus avive a palavra que sai da sua boca e que Deus avive a sua vida de oração. E qual é o sinal de que Ele avivou a palavra? Você vai falar não do que está aqui, mas você vai falar da convicção que queima no seu coração. E qual é o sinal de que a sua vida de oração foi avivada? O sinal vai ser esse. A experiência com Deus será tão viva e será algo tão gravado no seu coração que vai ser tão intenso que Deus vai mostrar aquilo que ainda não aconteceu, mas será tão vivo como se já tivesse acontecido. Crede que já recebestes e será assim convosco. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Em nome de Jesus. E essa fé em Deus, ela aviva a palavra, ela aviva a oração, mas há uma terceira palavra que precisa ser resgatada na sua vida e na minha vida. E essa palavra chama-se perdão. No versículo 26, versículo 25. Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Quero lhe dizer uma coisa. Antes do avivamento, você entra para orar, e você não tem ninguém para perdoar. Porque aparentemente, na sua mente, está tudo perdoado, está tudo liberado. Mas os mesmos princípios da fé em Deus, que ativa a palavra de poder, e que ativa a oração, de maneira que eu creia, de maneira que eu creio, que aquilo que eu peço já recebi, a fé em Deus, ela vai ativar a memória, vai ativar a lembrança e vai trazer ao meu entendimento situações que talvez eu tenha engavetado e que não imagino que ainda tornam a minha vida infrutífera e que precisam sair da gaveta e que precisam vir para a minha mente e que precisam subir ao meu coração. Quero lhe dizer uma coisa, que quando nós estamos em campanha
de oração, nos 21 dias de oração da manhã, 6:30, quase sempre eu tenho esse tipo de experiência, de começar frio, começar sem empolgação, sem muita fé, sem muita convicção. Mas basta você começar a aprofundar, e ora um pouco mais, e persiste um pouco mais, e cava um pouco mais, e mergulha um pouco mais, e se quebranta um pouco mais. Aí chega um determinado nível em que as coisas começam a subir à mente. Aí eu me lembro, sim, que tenho mágoa em relação a alguém. Não é no primeiro dia, não é na primeira hora. O que eu estou falando aqui para vocês, tanto a palavra, quanto a oração e quanto o perdão, não se manifestam na superficialidade da religiosidade. Nem a palavra, nem a oração, nem o perdão se manifestam na superficialidade da nossa vida com Deus ou da nossa vida com o próximo. Porque na superficialidade, eu e você não passamos de uma árvore cheia de folhas, mas sem fruto. E como árvore de folhas, sem fruto, nossa palavra é a palavra da mente, não tem poder algum. Nossa oração é uma oração religiosa, quem sabe Deus faça. E o nosso perdão é raso, ou nem sequer perdoamos. Por isso há um poder tremendo na primeira palavra que Jesus disse aos discípulos: tende fé em Deus. Tenha uma fé de tal maneira, avive-se, levante-se. E ao se levantar, você vai perceber que a palavra será diferente, que a oração será diferente, mas o perdão também será diferente. Você não consegue discernir com clareza o quanto de raízes de amargura, de ressentimento ainda estão no seu coração. E o que essas raízes produzem na minha vida e na sua vida? Falta de frutificação. O que essas pessoas não perdoadas, não liberadas, mas que estão escondidas na nossa alma, produzem? Falta de vida, falta de direção, falta de crescimento, falta de frutificação. Então Jesus, em meio a esse avivamento que Ele está propondo aos discípulos, quando estiverdes orando. Por que quando estiverdes orando? Por que não antes disso? Porque é na oração que nós vamos nos dar conta desses inimigos que nos ferem. A mágoa, o ressentimento, a amargura, a doença da alma. É um convite aos discípulos. Não sejam como esta árvore. Sejam conforme eu estou propondo. Tenham esse nível de fé em Deus. E a partir dessa experiência em Deus, vocês vão ver essas 3 áreas sendo totalmente mudadas. A palavra, a oração e o perdão. E quem sabe não seja hoje a oportunidade que Ele está nos oferecendo para que essas 3 áreas possam ser restauradas. A palavra, a oração e o perdão. Por isso eu quero lhe convidar, nesse momento, a vir à frente, para que juntos possamos nos expor a essa presença bendita deste Deus que quer nos levar a essa experiência mais profunda. Eu quero que você venha aqui à frente, orar com a gente, em meio à adoração, em meio aos cânticos, em meio à oração. Vamos renovar a nossa fé em Deus. Diga para o Senhor que você crê nele. Comece com a sua palavra. Diga que você crê no Senhor.
Peça para que Ele venha te levar pelo Espírito dEle a uma experiência mais profunda. Nós queremos depender dEle agora. Vamos depender do Espírito. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos leve a uma dimensão mais profunda de fé. Numa das madrugadas desta semana, ao colocar os caminhos diante dele, por qual caminho seguir, houve uma palavra muito clara ao meu coração: não duvide, não duvide. E essa palavra foi tão forte que eu quero compartilhá-la com você. Deus está dizendo para você: não duvide, não duvide. Deus vai te levar a uma experiência mais profunda. E nessa experiência mais profunda, quando Ele te mostrar um caminho, o caminho que você deve andar, enfrente a dúvida e enfrente o medo. E não deixe mais o medo ou a dúvida te aprisionarem. Não duvide. Não duvide, em nome de Jesus. Não duvide. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Aleluia. Jesus, Oh, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus. Oh, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Te adoramos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Oh, obrigado, Senhor. É isso que nós queremos, ó Deus, é o pedido do nosso coração, Senhor. Não queremos ser esta árvore cheia de folhas, mas que não tem nem o fruto para o camponês, nem o fruto para a multidão, nem o fruto verde, muito menos o maduro. Não queremos, Senhor, viver uma vida de aparências, uma vida onde a palavra não tem poder, uma vida onde a oração também não tem poder, e uma vida onde o perdão nunca é liberado. Era assim que aquele povo vivia. Suas palavras não tinham poder de transformar coisa alguma. Suas orações não moviam montanha. E o perdão nunca era liberado por falta de discernimento do quanto aquele coração precisava se render a Deus. Não queremos esse tipo de vida. Hoje nós estamos dizendo, Senhor, que nós não queremos esse tipo de vida. Hoje nós nos posicionamos contra esse tipo de esterilidade. Hoje nós nos posicionamos contra esse tipo de árvore, árvore da aparência. Hoje nós nos posicionamos, Senhor, porque estamos cansados
de liberarmos palavras sem poder, porque são palavras frutos da nossa mente, mas nunca fruto de uma experiência viva que tenha queimado o nosso coração. Queremos, ó Deus, queremos que a nossa palavra tenha poder, para que possamos chegar em casa e dizer que nunca mais comeremos do fruto da rebeldia, nunca mais comeremos do fruto da violência, nunca mais comeremos dos frutos demoníacos que se manifestam onde nós estamos. Queremos autoridade no nosso falar, queremos avivamento na nossa vida de oração, Senhor. Queremos chegar no nosso quarto de oração, ou nas nossas reuniões na igreja, nas empresas, nas ruas, nas células, e que as nossas orações sejam impregnadas de certeza de que aquilo que pedimos não vamos receber, já recebemos. Já recebemos. Isso é avivamento, Senhor. Estamos cansados de orações frias. Estamos cansados de orações cheias de dúvida, cheias de incredulidade. Porque era esse o tipo de oração dos judeus dos dias de Jesus. Figueira somente de folhas, mas que não tinham fruto. Estamos cansados, ó Deus, de vivermos como estéreis, porque de alguma forma prendemos alguém no nosso coração, trancafiamos alguém no coração e nunca liberamos essa pessoa. E as nossas orações são tão frias que nas nossas orações não conseguimos nos lembrar dessas pessoas, porque as nossas orações não são avivadas, não são interessadas de verdade numa relação genuína e pura com Deus. Estamos cansados deste tipo de oração que não traz à nossa memória as pessoas que nós encarceramos, as pessoas que nós prendemos. Queremos viver uma relação viva contigo, de tal maneira que enquanto oramos, nesse nível de oração, nessa intensidade de oração, aí sim, mesmo que tenhamos que orar 1, 2, 3, 5 vezes, 10 vezes, até que possamos nos lembrar. E aí, ao nos lembrarmos, vamos nos constranger, vamos nos arrepender, e vamos liberar, e vamos perdoar, e vamos perdoar de verdade. Ó Espírito de Deus, traga agora a nossa memória. Pode ser o pai que violentou a filha, pode ser o professor que envergonhou o aluno, pode ser o próprio pastor que liberou uma palavra num dia mau, pode ser o marido que não deu carinho, pode ser a esposa que traiu. Pai, aprofunda, Senhor, aprofunda, Senhor. Aprofunda, Senhor, aprofunda, Senhor. Pelo Teu Espírito, Senhor, pelo Teu Espírito. Tende fé em Deus. Senhor, se a nossa fé está tão morna, se a nossa fé está tão duvidosa, se a nossa relação contigo está tão mesclada entre dúvida, medo e indiferença, aviva-nos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Aviva-nos hoje. Aviva-nos hoje, Senhor. Canta mais um pouquinho. Oh, aleluia, Jesus. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O
que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 Ó Senhor querido, Tu és glórias eu te dou. Ó Jesus, lindo é Jesus. Oh Jesus, tende fé em Deus. Repita após mim: Pai Celestial, nesta noite eu me arrependo pela religiosidade que tem roubado de mim essa fé viva. Eu me arrependo de ter palavras sem poder. Eu me arrependo de orações sem resposta. E eu me arrependo de não ter um coração perdoador. Hoje eu quero ter uma experiência viva contigo. Eu quero ver a tua face, Senhor. Eu quero que o meu coração seja incendiado, para que a autoridade no falar, para que o poder da oração e para que a liberação do perdão possam ser uma realidade na minha vida. Eu hoje amaldiçoo pelas raízes toda falta de frutificação na minha vida. Amaldiçoo o pecado, o desejo carnal, tudo que não nasceu no teu coração e que foi plantado no meu coração, eu amaldiçoo agora, em nome de Jesus. Eu declaro a minha família abençoada em nome de Jesus. Não comeremos mais do fruto da violência, nem da rebeldia, nem da incredulidade, nem do medo, nem da dúvida, nem da desobediência. Mas eu proclamo que a minha família é uma árvore frutífera, e vamos comer do fruto da bondade, da paz, da alegria, do amor, da esperança, da vitória em todas as áreas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este avivamento em nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.